Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade no curso Regras do Inglês. Esse já é o 5º vídeo e hoje nós vamos falar sobre o particípio. O particípio é uma forma do verbo que transforma o verbo em uma ação já realizada. Então, por exemplo, você tem o verbo fazer em português. O particípio de fazer é feito, né? Já está feito, foi feito. Nós temos o verbo ver e o particípio do verbo ver é visto. E assim por diante. Bom, nós vamos começar então com os verbos regulares. E os verbos regulares, eles são muito fáceis nesse sentido, porque o passado e o particípio dos verbos regulares são a mesma coisa. Eles só precisam do ed no final. Então, se você coloca o ed no final do verbo, você forma o passado, e o mesmo passado serve para o particípio. Então, por exemplo, no verbo talk, que significa falar, talked significa falado, ou falou, que seria o passado, né? Nós temos o verbo walk, que significa caminhar. O passado de walk é walked, que significa caminhou. E o particípio é a mesma coisa, walked, caminhado. Nós temos o verbo call, que significa chamar. O passado de call é called, que significa chamou. E o particípio também é called, que significa chamado. Bom, então nos verbos regulares não tem segredo, é só vocês continuarem sempre usando a mesma forma do passado, o ed no final do verbo, ok? Agora, já os verbos irregulares, esses têm a sua própria forma de particípio, às vezes totalmente diferente do passado, às vezes igual ao passado e às vezes até mesmo igual ao presente, a forma do presente. Então, vamos ver alguns deles. O be, por exemplo, que é o ser estar, o particípio é been, sido ou estado, diferente do passado e diferente do presente. O verbo become, por outro lado, que significa transformar, já tem o particípio exatamente igual ao presente, become, transformado. O verbo speak, que significa falar, tem o particípio spoken, que significa falado e que também é diferente do presente e do passado. O verbo choose, que significa escolher, tem o particípio chosen, de igual modo, diferente do presente e do passado. Já o verbo come, que significa vir, tem o particípio igual ao presente, come, que significa vindo. O verbo think, em inglês, é pensar, e o particípio é thought, pensado, é o mesmo do passado. O verbo have, significa ter, tem o seu passado e particípio semelhante, had, tido. O verbo know significa saber. E o particípio do know é known, sabido. O verbo give significa dar. O particípio de give é given. O verbo forgive significa perdoar. O particípio de forgive é forgiven, perdoado. Tell significa dizer. O particípio é told, significa dito. Pay significa pagar. O particípio é paid, pago. Nós temos o verbo win, que significa vencer, e o particípio é semelhante ao passado, won, vencido. O verbo show significa mostrar, e o particípio é shown, mostrado. O verbo see, que tem como particípio seen, visto. O verbo hear, que significa ouvir, tem como particípio a palavra heard. O verbo take significa pegar ou obter, e ele tem como particípio taken, pego ou obtido. Aí nós temos também o verbo fall, que significa cair, e o particípio é fallen, caído. O verbo steal, que significa roubar, tem como particípio stolen, roubado. O verbo leave, deixar, particípio left, deixado. Forget, esquecer, o particípio é forgotten. Nós temos o verbo hide, que significa esconder, o particípio é hidden, escondido. Mais um é o verbo make, que significa fazer, e o particípio é made,
feito. O verbo begin significa começar, tem como particípio began, começado. Nós temos o verbo understand, que significa entender, e o seu particípio é understood, entendido. Vamos ver 3 exemplos aqui de frases com particípio para vocês entenderem bem a ideia. Por exemplo, na expressão spoken English, significa inglês falado. Então aqui vocês veem o uso do particípio. Na expressão well done, significa bem feito. Vocês veem aqui o particípio também, done, que significa feito. E na expressão hidden treasure, tesouro escondido. O particípio é hidden, que significa escondido. Bom, então é isso. É só uma aulinha curta só para mostrar para vocês qual que é a ideia de particípio. Vocês podem depois acompanhar nas listas de verbos irregulares quais são os particípios de cada verbo. Isso é importante para vocês e vai ser importante para a nossa próxima aula, porque na próxima aula eu vou falar sobre passado recente. E o passado recente usa o particípio. Então vai ser muito importante que vocês já estejam familiarizados com a ideia de particípio. Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo e no próximo vídeo nós vamos falar sobre passado recente. Até lá!